Olá, amigos audíveis, esse é o Rota Responde. Rota Responde, o nosso programa quinzenal, por enquanto quinzenal, porque sou eu que gravo, eu que edito, eu que faço tudo. Isso aqui demora, então, por enquanto vai ser quinzenal. Sobre questões do universo da música, produção, etc. Então, se você curte isso, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e vamos lá pro vídeo. Não, antes quero fazer um agradecimento à galera da Madrigal Filmes, que tá me emprestando esse softbox maravilhoso que tá deixando a iluminação show. O contato deles vai estar aí embaixo. Se você quer fazer videoclipe, vídeo institucional, seja lá o que for, os caras são feras. Madrigal Filmes, um abraço. Então, uma questão muito pertinente que eu resolvi gravar é porque quais são as diferentes classes no universo da produção musical. Porque principalmente no Brasil é muito fácil de você chegar e falar, sou produtor musical, mas existem várias classes dentro da produção musical. A maioria das pessoas costuma se chamar simplesmente produtor musical porque é mais simples, principalmente para explicar para o público leigo. Porém, é muito diferente tudo o que se pode fazer dentro do universo da produção musical. Lá fora, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, é muito mais fácil de você falar exatamente o que você faz. Aqui é um pouco mais difícil porque o pessoal realmente não tem esse tipo de conhecimento. Então vamos falar sobre algumas diferenças que ocorrem, por exemplo, lá fora você tem o producer, que é o produtor musical em si, ele é mais ou menos o chefe da galera toda. Daí você tem os engineers, audio engineer, mix engineer, master engineer. Você tem quem costuma fazer os edits, fades, dentre várias outras funções. E geralmente aqui no Brasil você costuma ver reduzido apenas a produtor musical. Às vezes Cidadão 1 é produtor musical, mas o que ele faz é totalmente diferente do Cidadão 2, que também se diz produtor musical. Então a galera geralmente fica confusa, pô, mas o que faz um produtor musical na verdade? E é isso que a gente vai falar no Rota Responde de hoje. O produtor musical em si, com o nome, a função produção musical, ele é basicamente aquela pessoa que une o conceito artístico do artista e ajuda ele a transpor esse mesmo conceito, essa mesma linguagem para sua música. Não exclusivamente ele é a pessoa que vai gravar, ou ele é a pessoa que vai fazer os arranjos, ou a pessoa que vai mixar, masterizar e etc. Às vezes a pessoa nem tem todo esse conhecimento técnico, geralmente tem, porque é como se fosse um cargo de chefia em uma média grande produção, né, de um álbum, de um artista. Ele é melhor em gerenciar e em ser um bom gestor com relação à comunicação do artista com o arranjador, com músicos, com os engenheiros de gravação, mix, etc. A principal função dele é unir esse tipo de coisa e fazer com que o conceito artístico do cantor ou da banda seja transmitido de forma muito forte nas músicas. Então essa é basicamente a principal função do produtor musical. Então agora eu quero mostrar para vocês algumas classes de produtor musical que na verdade não são. A gente vai falar realmente qual é a função que ele está exercendo e quais são as funções que se podem exercer dentro de uma produção musical. Número 1, o arranjador. Muitos arranjadores falam que são produtores musicais, mas na verdade a função deles é de arranjador. O que o arranjador faz, Matheus? O arranjador, ele é a pessoa que geralmente pega um esqueleto daquela música, né? Geralmente tá só no voz e violão, voz e teclado, só voz, transforma aquilo em uma música com cordas, com percussões e etc, vai transmitindo a dinâmica, vai colocando quais são os pontos de refrão, ponte, versos, etc, começo, fim. Então ele vai pegar o esqueleto, a espinha dorsal da música que o artista fez ou o compositor da música fez, que cedeu a música para o artista, e assim por diante. Ele vai pegar isso e vai fazer todo o arranjo. O arranjador, ele tem que ser um cara fera de teoria musical, geralmente é uma pessoa estudada em bacharelado em música, algumas coisas assim, né? Ou alguém com muita estrada, muito conhecimento de música, de teoria musical, para ser bem abrangente e criativo na hora de fazer os arranjos do artista que ele tá trabalhando. Então o arranjador, ele vai pegar, vai
transformar esse esqueleto em uma música mais ou menos pronta, que é aquilo que a gente chama de pré-produção. Ele já vai definir mais ou menos o que a bateria vai fazer, o baixo, se tiver sopros, por exemplo, ou até mesmo a voz, né? Como que ele imagina que seria legal o caminho melódico da voz, tipos de back vocal que poderá ter, essas coisas assim. Número 2, o engenheiro de áudio. Isso é um pouquinho complicado porque na área da música não existe nenhuma faculdade de engenharia na área da música no Brasil. É meio complicado que você chega pra pessoa e fala: eu sou engenheiro de áudio, eu sou engenheiro de mixagem. Daí a pessoa chega pra você e fala: o quê? Ah, legal, você fez engenharia onde? Existem algumas faculdades que lidam com o áudio, mas numa questão de tratamento acústico, isolamento acústico, para construção de indústrias que têm casas de motores, por exemplo, que precisam isolar os barulhos, ou até mesmo para trabalhar fazendo projeto acústico de teatros, de igrejas e etc. Mais voltado nessa área musical, do áudio em si, voltado para música, voltado para televisão, seja lá o que for, não existe no Brasil. Lá fora é um pouco mais fácil de falar que você é um audio engineer, porque lá fora você tem a Full Sail, o Abbey Road Studios tem as faculdades de engenharia deles, na Alemanha, tem alguns outros países da Europa também que tem, então fica um pouco mais simples. Aqui, os engenheiros de áudio, geralmente eles são o que a gente fala de profissional por aclamação. Como ele tem conhecimento técnico nessa área, em primeiro lugar, e em segundo, como ele tem estrada trabalhando com isso, ele pode se autodenominar engenheiro de áudio, engenheiro de mix, engenheiro de master e assim por diante. Então, o engenheiro de áudio, o que é que ele faz? Ele é a pessoa responsável por saber quais microfones seriam os melhores para captar aquela voz, aquele violão, aquele instrumento em si. Ele sabe escolher os microfones, ele sabe posicionar os microfones, ele sabe calcular 2 microfones que vão fazer uma captação em estéreo de uma única coisa, calcular a distância que eles precisam fazer para não ter cancelamento de fase, essas coisas assim. E ele é o responsável na hora da gravação dos músicos, dos instrumentos e também do vocalista, né? Ele que vai estar cuidando ali de ter uma captação com um timbre legal, um timbre que entre de acordo com o que a música tá pedindo e etc. Que daí vai um pouco além apenas de posição e microfones, etc. Vai também do conhecimento de operar a mesa que tá captando aquele instrumento na hora também. Número 3, o engenheiro de mix, e daí eu já vou fazer uma barrinha também pro engenheiro de master. Da mesma forma como eu falei sobre o engenheiro de áudio, o engenheiro de mix e master passam pela mesma situação com relação a ser um profissional por aclamação no Brasil. Porém, o engenheiro de mix, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as faixas já gravadas, já editadas, tudo prontinho, e ele vai fazer a mixagem. O que é a mixagem? Tem gente que acha que a mixagem é apenas subir volumes e estabilizou os volumes, ok. Não, mixagem vai um pouco mais disso. Eu considero o engenheiro de mix, e também se ele for engenheiro de mix e master, ele é basicamente mais um integrante da banda, porque ele vai definir se precisa ir algum efeito, em que momento vai, quanto de efeito que vai, né? Por exemplo, um delay na voz, um reverb no violão, coros na guitarra, se a guitarra antes não foi gravada com coros ainda, sabe? Algum compressor na bateria para deixar ela talvez com mais punch, ou para segurar um pouco pratos, por exemplo. Ele vai dando esses retoques do que foi gravado, claro, também estabilizando volumes para que tudo fique num volume show que transmita a emoção da música, mas também tem toda essa parte de inserção de efeitos, automação. Às vezes o violão tá nesse volume aqui, às vezes ele vai lá um pouco mais alto, às vezes ele tá bem atrás, na mesma música, né? Então ele cuida de todas essas automações. Ele é basicamente o responsável para pegar tudo aquilo que foi gravado, fazer com que aquilo que foi gravado seja transmitido com a melhor emoção possível para o resultado final. E o engenheiro de master é uma função que, principalmente depois que a mídia CD começou a ficar muito famosa e já começou a substituir o vinil, ele acabou surgindo, porque no vinil você tinha que ter
certos controles, principalmente na questão de agudos e graves. Se o engenheiro de mix colocasse grave demais no final da mix, poderia pular um pouco a agulha na hora de transmitir a música no vinil, porque os sulcos iam ser muito profundos, algumas coisas com relação de agudos poderia acabar vindo chiado junto. Então, os engenheiros de mix nessa época, eles já meio que trabalhavam mixando, já pensando nas restrições que eles tinham com relação às frequências pro vinil. Só que a mídia CD não é uma mídia 100% analógica, que nem era o vinil, que era lá uma máquina que fazia a ranhura no disco, né? Era uma coisa um pouco mais com laser, que isso aí não ia fazer diferença, tal. Então, sempre que a mix estava pronta, às vezes tinha um rapazinho lá que, poxa, agora eu posso pegar e dar esse grave a mais, eu posso levantar um pouco mais o volume, porque acho que vai ficar mais interessante assim, porque agora é um CD. Agora eu tenho mais liberdade para fazer isso. Então essa função de engenheiro de master começou a ficar mais rotineira a partir dessa época, e hoje a gente tem também a pessoa que exclusivamente faz a masterização das músicas. A masterização hoje em dia nada mais é que pegar a faixa estéreo da música já mixada, dar aquela última camada de polimento, deixar ela, digamos assim, um carro quando acaba de vir da fábrica, dão aquele banho de loja, deixam ele bonitão, dão aquela polida na lataria toda para entregar para o cliente que comprou o carro. O engenheiro de master é basicamente isso. Até já quebrando um mito que tem aí, que o pessoal sempre acaba fazendo isso, é pensar que a master vai resolver qualquer coisa que aconteceu na música. Erro de arranjo, erro de gravação, erro de mix. A master não vai fazer isso. Tem gente que pensa, eu vou mandar minha mix pra fazer lá naquele estúdio da Califórnia com fulano, porque ele masterizou tal CD. Legal, ele vai ser realmente um profissional muito bom para fazer a master, mas não pense que ele vai pegar uma produção que tá ruim, que foi gravada com erros, que foi mixado com erros, e vai corrigir esses erros. Se antes da mixagem a guitarra tava muito abelhuda e muito baixa, ele não vai fazer esse som abelhudo da guitarra ficar um som com um drive legal e vai jogar ele na frente dos outros instrumentos. Ele não tem acesso a esse tipo de coisa, ele tem acesso à faixa master, onde já tá todos os elementos ali colocados e não tem como alterar. Ele consegue dar uma trabalhada na equalização geral, esse tipo de coisa, mas milagre a master não faz. Então sempre pensem do começo pro final. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é: gravem como se não houvesse mixagem e mixem como se não houvesse masterização. Se você gravou os instrumentos e os instrumentos ainda antes da mix já estão com uma cara de mixado, show. Se você faz a mixagem, já acabou a mixagem, parece que tá até masterizado, show também, significa que você chegou no ponto certo. Então essas são as principais funções dentro de uma produção musical, porém também tem algumas funções um pouquinho menores, mas que também fazem parte, porém geralmente essa galera não se denomina produção musical. Um deles é o responsável pela edição, o editor. Ele vai, hoje em dia, principalmente que a gente trabalha de forma mais digital com áudio, ele vai sincar melhor a bateria, se a bateria sair um pouco do tempo, ele vai dar aquela afinada na voz, caso o vocalista deu aquela notinha na trave, e assim por diante. Tem também os músicos que gravam, né? Geralmente eles dão alguns palpites em revisão de arranjo, essas coisas assim, para que se encaixe melhor na característica musical dele, do jeito que ele toca, né? Na impressão digital também que ele quer colocar na música. Então eles também fazem isso, mas obviamente músico é músico, produtor é produtor. Essas áreas mais técnicas que eu falei, o engenheiro de áudio, engenheiro de mix, engenheiro de master, geralmente também eles são chamados de produtores fonográficos. Eles são responsáveis a pegar o elemento sonoro e transformar aquilo no material pronto. Não confunda uma pessoa que exerce a função de produtor fonográfico como engenheiro de áudio, engenheiro de mix, com uma produtora fonográfica empresa. A produtora fonográfica, quem já cadastrou o ISRC já deve ter ouvido falar nisso. A produtora geralmente é a gravadora, é a pessoa que bancou essas gravações e assim por diante. O produtor fonográfico, a pessoa que exerce essa função, geralmente ele está englobado nisso.
na parte da captação, edições, mix, master, etc. Então eu espero que tenha acendido uma luz aí, galera. Deixa nos comentários se você que é produtor musical, quais dessas funções você costuma exercer. E se você é músico, qualquer coisa do tipo, e já trabalhou com um produtor musical, comenta aí também qual função que o produtor acabou exercendo dentro de todo esse horizonte aí de produção musical. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever, deixa o like e eu te vejo no próximo Rota Responde.